Olá, pessoal do Fiscaliza Auto TT, mais uma entrevista para vocês. E hoje eu estou aqui com o vereador de Mogi das Cruzes, Felipe Lintz, vereador eleito pelo PL, para contar da percepção desses meses aí, um dos vereadores, eu vou ser mais ousado, o vereador mais polêmico da Câmara Municipal, entre 23 vereadores, e a gente quer entender o que se passa na sua cabeça, qual que é a sua posição, porque as pessoas às vezes ficam muito de disse-me-disse, e a melhor coisa que tem hoje é o esclarecimento, né? Vamos começar do início do mandato. Como foi para você ser eleito com a gama de votos que você teve, um dos vereadores mais influentes, né, junto com o Malu Fernandes ali, né, você na pauta masculina, ela na feminina, foram os que tiveram a expressão de voto mais considerável da cidade. Como foi para você receber esses votos e ingressar como vereador da nossa cidade? Maravilha. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. Foi uma grande felicidade, né, até porque foi um resultado muito gratificante. Sinceramente, eu não esperava essa votação. Nós tínhamos a expectativa de que nós pudéssemos entrar, né? Mas não com essa votação, até porque foi um tanto quanto conturbada, né, minha chegada de maneira inicial no PL, alguns vereadores posicionaram de maneira contrária à minha chegada, mas graças a Deus nós conseguimos, né, conversar e adentrei no partido, fizemos um ótimo trabalho, estamos aqui hoje realizando grandes ações no nosso mandato, né, e já emendando com a primeira pergunta que você fez a respeito de como que eu tenho visto, né, a Câmara, como que eu tenho atuado nesse sentido de valorizar os eleitores que depositaram confiança em mim, eu respondo com muita tranquilidade que nós conseguimos muitas ações positivas para a cidade, né? Primeiro, em parceria com o deputado estadual Tenente Coimbra, implementamos aqui em Mogi das Cruzes 2 escolas cívico-militares. Estamos para implementar uma terceira no ano que vem, portanto em 2026, e Mogi das Cruzes logo torna-se, com essas 2 escolas cívico-militares, a cidade que mais tem este programa em toda a região do Alto Tietê, uma das cidades que mais tem este programa em termos de unidades, né, funcionando agora já a partir de setembro, comecinho de outubro, em todo o estado de São Paulo. Além disso, sou autor de uma indicação que gerou a criação da DEAC, que é uma espécie de atividade delegada da Guarda Municipal, um debate que nós tivemos na época da campanha, muitos guardas municipais nos procuraram para que a regulamentação das horas extras fosse devidamente feita, e isso era também, coincidentemente, uma demanda da prefeita Mara Bertaroli e do coronel secretário de Segurança Ito. Né? Conversamos, pautamos, votamos, quase que por unanimidade, né? Se não me engano, teve uma vereadora, acho que de esquerda, que teria votado de maneira contrária a essa indicação nossa, mas nós conseguimos, com o apoio da prefeita Mara, do secretário Ito, emplacar mais uma conquista do nosso mandato, e a DEAC já tem gerado grandes resultados. A DEAC é basicamente uma valorização financeira da Guarda Municipal a partir do momento que coloca aí vários guardas novos nas ruas, né? Até porque guarda é para estar na rua, não é para estar no administrativo, né? Tem pessoas específicas para essa área do administrativo e, consequentemente, furtos, pessoas envolvidas em roubos, pessoas envolvidas em crimes ainda mais graves, como homicídios, estão sendo aí detidas, foragidos da justiça, estão sendo aí capturados graças a essa DEAC que nós criamos juntamente com a Prefeitura de Mogi. Além disso, nós temos inúmeros ofícios, né, de zeladoria, saúde, educação, demandas que os munícipes passam a nós. Nós temos aí uma gama de atendimento muito grande de todos os bairros de Mogi das Cruzes praticamente. Além disso, posicionamentos firmes e contundentes a respeito de pautas nacionais e demandas regionais e, claro, de Mogi das Cruzes especificamente, durante as minhas falas na tribuna da Câmara. Ideologicamente, você se considera extremista? Eu sou de direita, não sou extremista. Eu sou conservador, sou de direita. São valores que eu carrego comigo há muitos anos, você sabe muito bem, né? Jaqueline foi candidata comigo na época a vereadora em 2020, então nunca mudei, sempre tive uma postura, inclusive em defesa dos ideais de Deus, Pátria, Família e Liberdade, sempre apoiei o presidente Jair Bolsonaro, e isso me faz uma pessoa conservadora de direita. Obviamente que eu condeno qualquer tipo de extremismo. O extremismo, ele não é saudável. Agora, o grande problema que nós temos na sociedade, Jaqueline e pessoal que nos acompanham, é o que essas pessoas consideram como extremismo. Hoje você falar que apoia e vota no presidente Jair Bolsonaro, a esquerda te considera, e parte da mídia militante te considera extremista. Se você fala que é contra o aborto, você é taxado como um extremista. Se você se coloca como cristão, defensor da fé da palavra de Deus, você é enquadrado como extremista. Então, hoje, infelizmente, a esquerda, a tradicional imprensa do nosso país, ela tem direcionado o debate para um nível extremamente baixo.
E na sua concepção, hoje nós temos 23 vereadores na Câmara Municipal, né? Temos 3 que se intitulam de esquerda. Você acha que eles têm representado a esquerda? É o que você imaginava de pauta ideológica dentro da Câmara? Ou você acha que estão ali neutros ou não querem debater a altura? Isso de alguma forma faz com que os ânimos... Porque tem 2 caminhos, né, Lindsay? As pessoas que gostam de debater, quando vê que o outro não quer, tendem a ficar indignados de determinada forma. Você acha que as suas posições vêm de uma indignação de fomentar o debate numa Câmara, que muitas vezes nos anos anteriores você criticou, alegando que não se tinha um trabalho consolidado por parte dos vereadores, e hoje você está vereador, está na Câmara vendo o dia a dia? É indignação? Como que você enxerga isso? Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu entendo que os vereadores de esquerda que nós temos lá na Câmara, que são 3 dentre 23, do meu ponto de vista, representa bem quem votou neles, né? Então, por exemplo, quando há uma fala de crítica a uma ação da polícia por parte de um desses vereadores da esquerda, obviamente que eles estão atendendo a quem votou neles, porque quem votou também acredita muitas das vezes que a polícia é ruim, que a polícia é fascista, que a polícia é criminosa, que ela é assassina e por aí vai. Né? Quando um vereador, uma vereadora de esquerda se posiciona, por exemplo, contra as escolas cívico-militares, eles estão cumprindo o papel deles atendendo a militância, porque a militância é contra a escola cívico-militar. Né? Agora, em relação à sua segunda pergunta, eu respondo da seguinte forma. Eu estou lá para cumprir uma promessa de campanha e uma promessa daquilo que eu sempre disse que caso um dia eu estivesse lá, eu iria cumprir, que é o meu posicionamento firme e forte em defesa dos valores de Deus, Pátria, Família e Liberdade. São valores que não abro mão e valores que têm que sim serem defendidos em Mogi das Cruzes. Né? Então nós tivemos o caso desse cantor John Hooker, que na verdade eu considero como um pseudo-artista, se apresentando no Sesc de Mogi das Cruzes. Eu, como defensor da liberdade, livre expressão, livre manifestação, em nenhum momento eu exigi o cancelamento deste show. Em nenhum momento eu disse que esse show deveria ser cancelado ou censurado. Né? Porque senão estaremos falando inclusive de censura prévia, até porque é um espaço privado com cobrança de ingressos, né? Até destacar aqui, tem pessoas que chegaram a perguntar para mim se existiria recursos públicos da Prefeitura de Mogi das Cruzes, um apoio da Secretaria de Cultura, e eu respondi de pronto que obviamente não, até porque eu entendo, né, que essa não é a ideologia, não é a linha de trabalho da Prefeitura, da Secretaria de Cultura da nossa cidade em fomentar, né, pessoas como esse sujeito chamado John Hooker. E você foi conversar com a secretaria... Gente, eu não aguentei, calma aí. Não teve mas não deu. Deixa... É a poeira. Não, de boa. Eu também tô com um pouco de tosse e às vezes eu tô também, segurando gente, aqui. Tá geral, tá, gente? A garganta Tá geral. Tem até água aqui, você quer? Você consegue... Ele corta depois, você pode? consegue ir da onde você parou? Lembra de onde você ia fazer a pergunta? Não, na verdade ele que tava falando, né? Era eu que tava falando. Tá bom, desculpa. Tem problema. John Hooker. Então, assim, eu nunca defendi a censura, né? Defendo que... obviamente a fé seja devidamente respeitada. Fiz uma crítica, uma declaração realizada por este pseudo-artista em 2018, vilipendiando a fé cristã, praticando blasfêmia, chamando Jesus Cristo de travesti bicha e de transexual, né? Inclusive fazendo outras tantas manifestações ao longo da carreira dele contra a fé cristã. E aí eu chamei a atenção para esse tipo de situação, que nós não podemos ficar calados diante disso. E você consultou a secretaria antes do seu apelo ou foi depois? Na verdade, não houve consulta da minha parte a respeito se a Prefeitura ou a Secretaria de Cultura estaria patrocinando esse tipo de evento. Até porque isso para você era irrelevante até o momento, Não, né? na verdade, o que acontece? Eu fui atrás das informações, né, pelo próprio Sesc. No Sesc não houve nenhuma divulgação de forma, pelo menos nos canais oficiais, né, das redes sociais do Sesc de Mogi das Cruzes, alguma informação de patrocínio e de apoio da Prefeitura de Mogi. Porque isso tem que ser obrigatoriamente divulgado. Isso. Então, como eu consultei os materiais públicos de divulgação e não constava nenhum apoio, nem patrocínio, nem de empresa privada, até onde nós consultamos, então não vi sentido em perguntar algo que eu já sabia da resposta, né? E, obviamente, fico muito feliz de saber que a Prefeitura não está, né, despendendo nenhum tipo de recurso público num show como esse. Eu entendo. Mas que sabe o que eu queria te perguntar? Lembrei de uma questão. Enquanto você falava, tinham pessoas se manifestando. Sim. Né? Foi convocado antes pelas redes sociais, por algumas pessoas interessadas na defesa
contrária que você estava pontuando, para que comparecessem lá para mostrar repúdio à sua moção. Em algum momento você já tinha se encontrado com essas pessoas em outra ocasião, em outra manifestação, ou as caras eram novas ali para você? Apenas uma cara era nova, de uma pessoa que estava presente, se não me engano, é um dos proprietários, ou sócio, enfim, mas trabalha em um dos bares, não é bar, né? Na verdade, casa de show, que nós fomos fazer uma fiscalização e encontramos entorpecentes, né, sem funcionamento correto, sem o alvará, sem o AVCB. Então essa pessoa estava presente neste local, né, no dia que nós fizemos a fiscalização e coincidentemente estava na manifestação também. Era o único rosto, uma única pessoa, um homem no caso, que eu já tinha conhecido. Eu tinha conhecimento do rosto, né? Geralmente, as pessoas da comunidade LGBT falam que não dá para dialogar com pessoas como você, né? Que colocam como extrema-direita. Você é aberto ao diálogo? Se essas pessoas te buscassem para tratar de assuntos de pautas e mostrar o lado delas, você receberia ou você não dialoga? Isso é importante a gente ressaltar, até para saber até que ponto você vai, até que ponto não vai, porque todo mundo tem uma posição, cada vereador ali representa uma frente, tem um lado, e eu acho que isso a gente precisa esclarecer. Se essas pessoas te procurassem, você as ouviria? Ouviria, e não tem nenhum problema em recebê-las no meu gabinete. Tanto é verdade que um dos manifestantes que estava presente na galeria, eu vi um story que ele publicou nas redes sociais, imediatamente respondi o story dele, falando basicamente o seguinte: tem aqui, até se vocês quiserem, podem colocar depois o print, até para ilustrar melhor o que eu tô falando aqui. Eu falei assim: cara, você me parece uma pessoa bem intencionada. Se você desejar alguma explicação a respeito da minha moção ou sobre o meu trabalho, eu estou à disposição. Forte abraço. Né? Não sei se ele respondeu, acho que talvez não tenha respondido, não sei se chegou a visualizar, né? Mas eu respondi o story dele, né? Me criticando e falando dessa forma. Agora, pessoas que já se colocam de maneira totalmente violenta contra a minha pessoa, contra o meu mandato, desrespeitando os eleitores da cidade de Mogi das Cruzes, aí eu já fico fechado para o diálogo, porque as pessoas não querem o diálogo. Então, por exemplo, existiam mais ou menos 10, 12 pessoas ali presentes. Uma pessoa dessas 10, 12, eu entrei em contato, que chegou o story dessa pessoa para mim, acho que ele chegou a marcar meu Instagram, respondi. Por que os outros não? Porque são pessoas que estavam lá na galeria, me chamaram de FDP, de vagabundo, de lixo e de fascista. Então, após esses 4 xingamentos, e nós temos a prova disso, eu viro para essas pessoas e falo, cala a boca, e utilizo o termo vagabundo para essas pessoas. Então você reagiu, você não agiu. Não, você eu reagi, obviamente, como na situação do vereador Rodrigo Romão. O desrespeito não partiu de você naquele momento. Não, eu tenho que comprovar. Isso está na transmissão da Câmara, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Com uma situação igual a situação de forma semelhante do vereador Rodrigo Romão, né, que se referiu a mim como uma pessoa estelionatária, uma pessoa que seria corrupta, como uma pessoa que não tem honestidade, e eu, de maneira enérgica, reagi àquelas declarações. Concordo que a minha reação poderia ter sido outra, não deveria ter sido essa, né, de ter ido com tanta euforia, poderia ter utilizado algumas outras palavras, tanto no caso do vereador Romão, como no caso agora da sessão passada de terça-feira. Mas, repito, foi uma reação a palavrões e xingamentos que fizeram a mim. Inclusive, né, eu vou gravar um vídeo a respeito disso hoje também, fizeram inúmeros cartazes, estão colando com a minha cara pela cidade e colocaram chifres de demônio na minha foto. Então, assim, e são tão covardes que eles não se identificam, eles não colocam, não assinam quem colocou, né? E são pessoas ligadas, isso imagino, né? Na verdade, vou corrigir aqui, imagino, não tem como provar, mas eu imagino, suponho, são pessoas ligadas a vereadores de esquerda, algum dos vereadores de esquerda da cidade de Mogi das Cruzes. Lintz, o que tem dado muita polêmica se refere aos nomes que você traz nas suas moções e nas suas indicações. Pergunta direta, os nomes que você tem utilizado são propositais? Nomes quais especificamente? Por exemplo, um exemplo. Teve a da Vila São Francisco. Certo. Que você utilizou um termo que foi questionado lá, dissipar. Esses termos que você utiliza,
você tem uma mentalidade quando você está lá no seu gabinete com a sua equipe, e quando é levado e isso gera uma discussão, aí você fala, poxa, não era dessa forma mesmo, não era bem assim? Ou você já vai com essa ideia de levar esses nomes para ter um debate? Porque é isso que a gente vê espalhado nas redes sociais. Muita gente falando que você tem colocado essas nomenclaturas justamente para que gere uma discussão nas sessões. Olha, eu entendo que nesse caso da invasão, eu não considero como ocupação da Vila São Francisco, até porque é um terreno particular, e isso foi deixado pela gestão do ex-prefeito Caio Cunha. Isso se iniciou em meados de 2020, 2021, inclusive com apoio provável do movimento MST, e eu falo isso porque eu praticava ciclismo naquela região, nessa época de 2020, 2021, na Avenida das Orquídeas, e cheguei a presenciar a bandeira do MST, né, em uma dessas primeiras invasões aí, que começou com aproximadamente 2, 3 barracos, depois começou a explodir, graças, né, entre aspas, aí, né, à péssima gestão do ex-prefeito Caio Cunha. Quando eu utilizei o termo dissipar, eu tive muita naturalidade em utilizar este termo, porque se você faz a busca no dicionário sobre o que significa dissipar, é basicamente o seguinte: dissipar é espalhar, é retirar. É isso. Só que algumas pessoas, especialmente vereadores da esquerda, consideraram que esse termo poderia ser pejorativo. Não tive nenhum problema, reconheci que interpretações dúbias a respeito do real entendimento da palavra dissipar poderiam causar alguma indigestão aos demais vereadores, não somente aos da esquerda, os quais eu sinceramente não tenho tanta preocupação a respeito do que eles pensam a respeito do meu trabalho. Estou preocupado, na verdade, com a população que me elegeu, até com aqueles que não me elegeram, né? Estou preocupado com os munícipes, né, que são responsáveis, inclusive por pagar o meu salário, por pagar toda a estrutura de gabinete que nós temos. Então, por uma questão de cordialidade, eu optei por retirar na época, pedi desculpas, né, tive humildade de voltar atrás, reapresentei a moção no dia seguinte, se não me engano tinha sido numa terça, na quarta-feira tirei o termo dissipar, e não me recordo exatamente qual termo utilizei, mas foi um termo que foi considerado pelos vereadores da esquerda um pouco mais adequado, e essa moção acabou sendo devidamente aprovada. Então você não... Essa foi uma moção. Foi uma moção. Foi uma moção, não né? lembro se foi de repúdio, acho que foi de repúdio. Essa em específico, então, você não retirou por conta dos 3 da esquerda, você retirou por conta da tua base ali, as pessoas que são do mesmo grupo político, ou foi por convicção própria? Não, eu retirei porque os vereadores da esquerda fizeram um certo barulho lá dentro, e alguns outros vereadores, até do meu partido, pediram encarecidamente que eu reapresentasse com ajuste deste termo. Sem problema, fui no microfone, pedi desculpa, corrigi o termo e reapresentei a moção, ela foi devidamente aprovada. Então, são coisas que acontecem, né, Jaqueline? Não tem problema nenhum. Às vezes um termo que você usa ali tá errado, então você vai e corrige, e, enfim... É primeiro mandato, é primeiro ano, então a gente está aprendendo bastante coisa, né? E a última agora, que teve a polêmica de afirmarem que você estava se colocando contra os usuários de droga, né? Tá. O que você tem a falar a respeito desse último ocorrido? Foi o último, né? Isso. Foi uma moção de repúdio. Na verdade, essa moção de repúdio, ela teve 2 erros, né? E esses erros foram cometidos por mim. Por quê? Porque eu não revisei da maneira adequada a moção. Então, devido a muitas demandas no nosso gabinete, nós temos ali uma média de atendimento pelo WhatsApp de cerca de 200, 250, às vezes até 300 pessoas no único dia. Fora outras demandas do dia a dia do mandato, né? Então, projetos de lei, elaboração de indicações, né? Reuniões, tanto na prefeitura quanto com munícipes, pautas da sessão, enfim. Você que acompanha como imprensa sabe que é um trabalho para vereador que trabalha de verdade, é corrido, é muito intenso. E aí, como eu tive o erro de não revisar devidamente, 2 erros passaram. Primeiro, o termo morador de rua. Não eram moradores de rua, eu estava me referindo a usuários de droga, né? E o segundo erro, aliás, 3 erros. E o segundo erro foi de que a moção não estava devidamente direcionada a quem era de interesse, que é um erro técnico, não pode toda moção, seja ela de repúdio, de aplauso, de pesar, precisa conter para quem você está. É aquele apontamento que o Mauro fez, né? Isso, o Mauro exatamente. E o terceiro e último foi que o nome dos 2 técnicos de enfermagem não tinham sido colocados por mim, que foi uma falha minha, né? Eu citei eles, então qual que era, o que na confusão aconteceu? O texto da moção era A. O que tinha ido para a votação era o texto B. Então começou a ter aquele bate-boca. E aí chegou um dado momento que a vereadora Inês Paz do PSOL tanto batia, e acho que você chegou a perceber, poxa, mas o Felipe fala uma coisa, mas tá escrito outra.
E os vereadores começaram a questionar isso. E naquela discussão, aquela confusão, e vai para lá e vai para cá, quando a vereadora Inês Paz, o PSOL, começou a ler na íntegra trechos da moção, aí meu mundo caiu. Eu falei, caramba, é mesmo. Ela tá certa. E é só que antes eu tinha chamado ela de analfabeta, que foi um erro, pedi desculpas, e hoje no plenário eu vou fazer a devida correção, né? Você procurou ela depois do Sim, ocorrido sim. pessoalmente? Pessoalmente. No mesmo dia tivemos uma sessão solene de homenagem à Semana do Profissional de Educação Física, né? Levei o meu homenageado e cumprimentei 8 vereadores que estavam presentes ali, que eu consegui cumprimentar. Tinham outros 2 ou 3 que estavam na mesa que eu não tive tempo de ir até eles, porque eles estavam participando da cerimônia, não quis interromper aquele momento. Os outros 8 que estavam no plenário, eu conversei um por um. Falei com a Priscila, falei com o vereador Mauro, e falei com o Juliano Botelho, com o John Ross, o vereador Maurinho, e depois eu falei com a Inês Paz, né? Falei com a Inês Paz, sentei do lado dela, cumprimentei ela, apertei a mão dela e falei, vereadora, me desculpa por ter me referido como analfabeta para a senhora, me desculpa por utilizar esse termo. Ela falou assim, não, tá tranquilo, mas você vai se retratar no microfone, no plenário? Falei, com certeza, farei a devida correção na próxima sessão, no caso terça que vem, que é hoje. E Dia você 15, acha né? então Acho que hoje é que dia 15. a vereadora Dia 16 hoje. ou as pessoas que fazem parte da equipe dela se utilizaram disso para fomentar algo muito pior, como será hoje, de que, né, se reunirão pessoas lá em repúdio a você? Em nenhum momento eu vi, né, me desculpa, Inês, aí é só pra gente entender a questão mesmo, porque toda história tem 2 lados. Eu não vi a Inês se posicionando dizendo que você se desculpou com ela. O que a gente soube até a última vez que nós conversamos com ela, o que foi dito foi que até o momento você não tinha se retratado, que você não tinha pedido desculpas e que a única coisa que você tinha enviado era a nota que nós inclusive publicamos no Quando que ela Fiscaliza. afirmou isso? Foi na última sessão, né? Na última sessão. Última sessão quarta. Na quarta-feira. Então, mentiu. Porque terça-feira, não foi terça-feira que a gente teve sessão solene de educadores físicos? Ou foi na quarta? Não, foi na quarta, né? Foi na quarta-feira passada, ou de dia 16 de setembro. Quarta-feira passada, aí já não sei se ela mentiu. Vamos concatenar o tempo aqui, né? Provavelmente, se você ainda não tinha conversado. Provavelmente então eu não tinha conversado. Então retiro aqui que eu falei que ela mentiu. Porque a sessão acabou, não lembro, 17h30. Aí depois, às 19h30, acabou tarde nesse dia mesmo. Acabou a sessão, aí começou a sessão solene da Semana dos Educadores Físicos. Aí era por volta de 8h30 da noite, sentei do lado dela e pedi desculpas pessoalmente a ela. Lintes, e como que você tem lidado? Você veio de uma oposição ao grupo que hoje lidera o executivo. Sim. Foi pro PL, tudo bem, né? Você já explicou os seus motivos, acho que nem precisa voltar nesse ponto. Mas como tem sido o seu relacionamento com essa direita que, entre aspas, ficou magoada com você por aquilo? Você conseguiu contornar isso, o relacionamento conseguiu se reestruturar? E como que você tem lidado com a esquerda que basicamente te odeia, né? Então, assim, não dá pra dizer que existe um relacionamento com a extrema esquerda daqui da cidade. Existe uma questão de ódio, não digo pessoal, mas de pauta também. Talvez pessoal. Né? Talvez pessoal, aí eu não tô querendo jogar isso, não posso. Mas como você tem lidado com isso? Então, com as pessoas que já integravam o partido, né, no caso o PL, que é o meu partido, eu não tenho nenhum problema. Águas passadas, tá tudo certo. Tudo muito tranquilo, eu não tenho problema. Né? Inclusive, o presidente da Câmara, o Farofa, ele chegou em 2024 a fazer declarações públicas contra a minha ida para o PL, né, na Rádio Metropolitana, acho que na época era com a Marilei Chave. E para mim, assim, tá totalmente tranquilo, totalmente resolvido, não tem nenhum problema, tá totalmente zerado isso. Né? O meu problema hoje, problema entre aspas, né? Na verdade o confronto político ideológico que existe é com a esquerda, por causa de posicionamentos que eu tenho que são muito diferentes dos deles, apenas isso. E os vereadores da base? Sim. Eles mais te corrigem ou estão te apoiando? Como que tá o cenário disso? Porque na última discussão que teve, até você se referiu ao ao vereador Edson Santos, e gerou todo assim, uma nuvem negra ficou em cima naquele momento. Como que foi pra você? Você conseguiu conversar também com o Edson Santos, com o Farofa? Eu acho que é importante a gente mostrar esse lado também para as pessoas, porque fofoca nos bastidores é o que mais tem, a gente tá aqui pra saber de tudo. Sim, esqueci de citar, na semana do educador físico, teve essa sessão solene na quarta passada, eu conversei também pessoalmente, por isso que eu falei 8 vereadores, acho que eu fui falando, acho que deu 5, 6, né? Tá faltando 2. Foi o Edson e o Farofa.
né? Então, sentei do lado deles, olhei no olho deles, apertei a mão deles pessoalmente, né? E conversei e pedi desculpa pelo destempero, né? Naquele momento, e que eu estava efetivamente errado na criação, na redação daquela moção, e tudo certo, e ficou tudo devidamente resolvido. Assim, gente, discussões fazem parte. Eu posso discutir com um colega vereador do meu partido em plenário por discordar de alguma situação. Recentemente teve um certo bate-boca com o vereador, acho que eu confundo às vezes o Otto com o Otto. O Otto, que é o médico, né? E entre o vereador Mauro Araújo. Não sei se vocês se recordam, mais ou menos 3 meses atrás, né? Então, assim, é normal. E tá tudo bem. Depois se conversa e resolve, tá tudo certo. Né? Que nem eu passo pelos vereadores da esquerda no corredor, eu cumprimento do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Não tem nenhum problema. O gabinete dele é de frente com o Romão, gente. Romão. É bem legal, assim. Né? Nossos assessores têm um bom trato com os assessores deles também. Então, assim, ninguém sai se matando por aí. O que a população precisa diferenciar existe uma questão política e existe vida lá fora. Então, obviamente, que eu também não serei hipócrita ao ponto de, se um vereador da esquerda me chamar para um evento, eu vou optar por não estar presente, né, com ele. Se existem outros vereadores da Câmara e ele também está lá como vereador, assim como eu estou na comissão de vereador, é diferente, entende? Mas são questões políticas, partidárias, que a gente discute ali no momento do plenário, né, de cada um defendendo o seu posicionamento. Mas, repito, não tem nenhum problema com Farofa, não tem problema com Edson Santos, não tem problema pessoal, nem político com... Foi o calor do momento mesmo. O calor do momento ali acontece, certamente vai acontecer de novo, não só comigo, com os vereadores. O próprio vereador, presidente da casa atualmente, o Farofa, falou que já tiveram inúmeras discussões com a Cunha, entre Valverde, bate-boca, um xingou o outro. Faz parte, entende? Então... gente, eu não... Quando vai para um nível de desrespeito, aí eu já fico assim. Mas o bate-boca no campo das ideias é muito bom, porque senão... Visite uma sessão na Câmara e veja, se não tem um debate, você fica morrendo de sono lá, precisa ter alguma coisa que acorde todo mundo, pelo amor de Deus, né? Acho que eu tô cumprindo com esse papel. Né, tá cumprindo esse papel de acordar a gente, é isso aí. Mas, Lindsay, pra finalizar, tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria que você... Algumas pessoas também têm... Aí aqui é só para solucionar o que tá vindo contra você, né? Que eu acho que é essa oportunidade. A pessoa tem citado você como desequilibrado, né? Tá. E que você tá lá para causar, que você não tá trabalhando. Inclusive tem feito publicações dizendo que você é um vereador que não entrega, que não está trabalhando efetivamente e que quando se posiciona tem 2 projetos que você retira de pauta por não estar condizente. O que você tem a dizer para essas pessoas? Bom, que essas pessoas acompanhem as redes sociais, né? A divulgação do nosso... E acompanhem as sessões da Câmara também, né? Como eu disse aqui no começo, nós temos centenas de ofícios de indicações à Prefeitura, muitas delas atendidas, como é o caso da criação da DEAC, que é o fortalecimento financeiro e estrutural da Guarda Municipal. Nós temos, inclusive, um estudo que foi elaborado e enviado através de uma indicação para a Prefeitura, mais especificamente para a Secretaria de Segurança, sugerindo a alocação de todos os veículos da Secretaria de Segurança, especialmente as viaturas, a considerar que a manutenção é extremamente cara, não vale a pena e tem dificultado o trabalho de combate ao crime na nossa cidade. A alocação das viaturas num prazo de 10 anos tem uma economia considerável e são veículos que têm a sua cota reserva de 10 veículos e, consequentemente, nenhum veículo, quando parado por por algum problema de manutenção, é imediatamente substituído e a população nunca vai deixar de ser atendida. Infelizmente, é uma situação que hoje preocupa muito os guardas municipais, né? Veículos que já são antigos, são velhos, precisam ser trocados, isso é muito custoso. Nós temos 2 escolas cívico-militares implementadas com a ajuda do deputado estadual Tenente Coimbra, que é uma das principais, se não talvez até a principal promessa de campanha que eu defendo há pelo menos 6 anos aqui na cidade. Né? Nós temos, inclusive, 4 projetos de lei que estão já sendo estudados pela Prefeitura de Mogi, porque as pessoas que criticam, às vezes, não sabem como que funciona a elaboração de um projeto de lei. Eu não posso elaborar um projeto de lei e não fazer o trabalho político na Câmara, o trabalho técnico juntamente à Prefeitura, porque é a Prefeita que vai sancionar ou não. Então, por exemplo, nós temos o PL que regulamenta as adegas aqui em Mogi das Cruzes, né? Nós fizemos um trabalho de fiscalização muito intenso, onde houve a apreensão de muitos entorpecentes, cocaína, crack, maconha, lança-perfume, né? Nós apreendemos dentro de casas de show, de bares irregulares, né? E que fique claro, nós não estamos aqui perseguindo bares, adegas ou estabelecimentos comerciais similares. Nós estamos aqui fazendo com que a legislação seja devidamente cumprida. Valorizar quem faz certo, né? Exatamente, valorizar quem faz certo. Até porque não é correto você abrir uma casa de show sem a VCB, que é o lado do Corpo de Bombeiros,
se acontecer alguma coisa, qualquer pessoa pode morrer lá dentro. Uma pessoa que abre uma casa de show, um bar, uma adega ou qualquer estabelecimento comercial que não tem alvará, isso é ilegal, isso não está certo, é desrespeito com quem trabalha da maneira correta e paga seus impostos em dia da maneira certa. Inclusive, não é correto a utilização de drogas. Inclusive, nós temos a notícia de que estabelecimentos comerciais aqui, nós estamos investigando melhor isso, e a Prefeitura de Mogi já fechou alguns estabelecimentos que que praticavam prostituição, inclusive infantil aqui na cidade, certo? Então, alguns hotéis da região central, que vocês ficaram sabendo, foram fechados. Teve uma turma aí que começou, geralmente da esquerda, né? Falar, olha, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está perseguindo os comerciantes, está fechando estabelecimentos. Não são. São pessoas que trabalham com prostituição, às vezes, algumas até com prostituição infantil, pelo que nós tivemos notícias. Inclusive, alguns desses estabelecimentos comerciais trabalhando com venda de drogas. Inclusive, uma adega no bairro do Butujuru, nós estaremos fazendo uma moção na quarta-feira, no caso amanhã, foi fechada. O dono foi preso porque dentro dessa adega ele estava vendendo drogas, estava vendendo diversas substâncias ilícitas, entorpecentes. Então eles às vezes acabam se utilizando de estabelecimentos comerciais, eu falo crime organizado, para poder dar um ar de legitimidade, um ar de legalidade para praticar prostituição infantil, para proliferar a venda de drogas, vender bebidas alcoólicas falsificadas, que isso é uma afronta à saúde, né? Bebida alcoólica já não faz bem, então às vezes também você ainda tem cigarro contrabandeado de países daqui da América Latina, como conhecido Paraguai, então não é certo. Então a gente tem que pôr ordem aqui na nossa cidade. Eu, inclusive, sofri um atentado à bomba na minha casa na primeira semana de janeiro, inclusive sou perseguido, sou ameaçado por pessoas da esquerda, justamente por ter esse tipo de posicionamento, não é de hoje. Então, as pessoas falarem que eu não faço absolutamente nada na cidade é uma afronta ao meu trabalho, que em aproximadamente 9 meses, eu falo aproximadamente porque nós estamos no comecinho ainda de setembro, né? Então, em 9 meses, nós apresentamos inúmeras reuniões, com todos os secretários já realizamos, inclusive obras de melhorias, fruto de indicações nossas, foram realizadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, nós temos ainda fortes debates de pautas nacionais, regionais e também específicas de Mogi das Cruzes, como é o caso da obra da Mogi Dutra, que é um verdadeiro inferno, aquilo ali não acaba nunca. Votei favorável, né, uma moção de apelo que nós fizemos à empresa responsável pela obra e pelo governo do estado de São Paulo para que tal obra seja realizada no período noturno e não mais durante o dia. Então, nós estamos muito ativos. Então, quem fala que eu não trabalho, quem fala que eu não tenho nada a produzir, nada a mostrar no meu mandato, é um completo mentiroso. Agora, para finalizar... A câmera facial. A verdade é importante. Nós fizemos uma indicação. Quando eu digo nós, eu falo assessoria, né? Porque todo mundo é partícipe desse meu mandato. Realizamos uma indicação para a implementação de câmeras de reconhecimento facial interligada com o conhecido Smart Sampa, né? Ele não tem exatamente esse nome, foi a Prefeitura de São Paulo que deu, mas é basicamente um sistema que é conectado com a Secretaria Estadual de Segurança, aonde consegue detectar, através de câmeras de reconhecimento facial, foragidos da justiça. E tem dado muito certo. Pedófilos, homicidas têm sido pegos, né? Foragidos da justiça, por exemplo, falta de pagamento de pensão, cara que violenta a mulher e depois some. Então, a DEA que tá na cabeça. Então, essa indicação foi devidamente atendida. Acho que é dia 18, né, que está anunciado o evento de lançamento oficial dessas câmeras com reconhecimento facial. Outra grande vitória do nosso mandato. Então, assim, quem fala que a gente não faz nada, sinceramente, me desculpa, mas não está acompanhando. Vamos lá, eu sei que você é cristão, também sou, mas vamos brincar de bola de cristal. Na legenda, o Jonatas vai colocar a data e mais ou menos o horário que a gente gravou aqui. E hoje a gente tem sessão e vai ter um manifesto contra Felipe Lintz lá diante dos últimos acontecimentos. O que você acha que vai acontecer nessa sessão? Termina pra gente falando qual que é a sua opinião, perspectiva de como que vai ser essa sessão hoje e esse momento, né, para depois a gente colocar aqui, e finaliza deixando recado para quem gosta do seu trabalho, para quem te acompanha, né? A gente falou aqui da oposição, eu acho que agora a gente tem que falar de quem acompanha você, de quem te admira, e deixa um recado para eles também. Bom, a sessão hoje, acredito hoje, no caso dia 16 de setembro de 2025, imagino que será muito tranquila. Professores certamente vão se manifestar contra mim, eu tenho muita tranquilidade. Mantenho o meu posicionamento em relação aos valores que eu defendo. Mais uma vez, né, destaco, já falei inúmeras vezes, que eu errei efetivamente em chamar a vereadora Inês Paz de analfabeta. Vou fazer o pedido de desculpa lá numa questão de ordem.
E tá tudo certo. E os professores têm todo o direito de se manifestarem, né? Respeitando também os vereadores ali, né? Desde que não haja xingamento e tal. Então estou muito em paz quanto a isso. Então você acha que vai ser bem pacífico a manifestação do... Eu espero que sim, né? Espero que sim, eu estou muito em paz quanto a isso. Não devo absolutamente nada para esses professores de esquerda, enfim. Eles fazem a manifestação que eles quiserem, né? Acho que vai ser uma perda de tempo da parte deles, mas... né, tem todo o direito, livre expressão, livre manifestação. Nós estamos numa democracia, algo que eles dizem defender, mas na verdade não defendem, né? Então, eles falam tanto de democracia, esses professores de esquerda, mas são os mesmos que batem palma para a ditadura de Nicolás Maduro, para a ditadura da família Castro em Cuba, que perdura mais de 50 anos, elogiam, né, o sistema ditatorial chinês, onde nenhuma rede social no Ocidente é permitida, onde a fé cristã é perseguida, aonde as pessoas que são de oposição ao regime chinês, regime cubano ou venezuelano são mortas, presas, né? Então não foge muito, infelizmente, da realidade que nós temos vivenciado aqui no nosso país, claro, guardado algumas devidas proporções. Então eu quero agradecer muito, né, essa oportunidade de espaço. Espero que a imprensa da nossa cidade faça um trabalho correto, adequado, né? Nós não podemos permitir nenhum tipo de situação que possa trazer incômodo à população quando ela vê uma determinada notícia, né? Então eu quero até aproveitar aqui e trazer duas situações que me deixaram muito preocupado, que foi o seguinte: eu não vou ler o nome do perfil, mas um rapaz comentou assim na publicação de vocês, no vídeo que vocês fizeram ao vereador Farofa, né? Vocês entrevistaram ele perguntando sobre a posição dele em relação no dia da discussão. Exatamente. E aí um rapaz falou assim: tá na hora de parar esse moleque que não agrega em nada a política mogiana. Excelente atitude, vereador e presidente. O outro comentário foi de outro perfil. Posso ver, que eu não tinha lido, deixou. Sim, ele falou o seguinte: Francimário Vieira Farofa, o senhor tem que aplicar uma sanção disciplinar nele, só assim ele aprende. Um detalhe muito importante é que estes dois comentários foram curtidos pela sua página, né? Então, isso me trouxe um grande incômodo. E aí eu faço a pergunta, com a permissão aqui da senhora, mesmo estando na condição de entrevistado: esse papel da imprensa, ele está... O papel do seu jornal, ele é um papel para a militância ou para um jornalismo imparcial? Já foi de militância. Eu comecei o Fiscaliza Alto Tietê, que era Fiscaliza Mogi, como uma página ativista. Não tenho o menor problema de falar isso. Inclusive, eu continuei um trabalho que você parou na cidade, na época que você... era uma oposição, você serviu de referência. Tanto que eu falei assim: eu gosto disso e eu quero continuar. Depois de um tempo, nós entramos para o campo de comunicação. Eu, graças a Deus, consegui me formar. Hoje sou jornalista política pós-graduada. Nós respeitamos todas as posições. Se falarem bem ou se falarem mal de qualquer pessoa, esses comentários são muito bem-vindos pela nossa página, porque mostram o que as pessoas imaginam e o que elas acham. A gente não pode censurar a opinião das pessoas. O que acontece você está aqui para dar sua posição e você tem todo o direito de pegar e responder esses comentários. O que a gente não vai fazer é abrir uma live e dar juízo de valor para a opinião alheia. Mas a gente dá espaço para quem gosta e para quem não gosta. Da mesma forma que nós procuramos o Farofa e perguntamos a opinião dele, nós não questionamos o Edson Santos, porque não deu tempo. Uma colega nossa de outro portal estava conversando com ele a respeito disso, então não deu tempo de entrevistar. Naquele dia a gente não te encontrou também, a gente procurou, acho que se for rodar a câmera a gente estava lá. O Lintz está aí ainda? Não tá, já saiu, acho que talvez por conta da homenagem que vocês prestaram, não localizamos vocês. Aí, nesse paz, nós conseguimos entrevistar também, ela deu posição, o Jonatas também postou. Então, seja comentário contra ou a favor, nós curtimos, nós engajamos, porque são opinião de pessoas que têm o direito de se posicionar. Agora, o que nós não vamos fazer é fomentar discursos de ódio, fomentar discursos que visem o quê? Denegrir as pessoas, ofender diretamente as pessoas, sem dar o devido contraditório. Todos têm voz. Hoje mesmo, ontem nós recebemos o Luiz Paulo no Poder em Debate. Hoje nós entrevistamos o Reinaldo. Ambos vão concorrer provavelmente à Prefeitura de Biritiba, têm opiniões diferentes e todas as perguntas em que ele foi citado ontem, nós colocamos para ele responder aqui. Olha, o Luiz Paulo falou isso, qual que é a sua opinião em relação a isso?
Então, isso que é importante pra gente. A gente não tá aqui pra tomar partido. Lembrando, vou deixar uma coisa clara. Antes eu acreditava que a imprensa pode ser neutra. Não existe neutralidade em nenhum campo, porque todo mundo tem o seu seio pessoal de tudo. A questão é equilíbrio. E graças a Deus, desde que nós assumimos profissionalmente Fiscaliza, eu tenho tentado trazer o equilíbrio. E volto a dizer, eu gosto da treta, eu gosto do conflito, vou publicar, né? Nós nos metemos em diversos tipos de desgaste na gestão do Caio Cunha, né? E a gente gosta do debate. O debate ele tem que ser fomentado. Quando você vai lá e você defende a sua ideologia, quando você defende sua posição, continue. Tanto que eu estava falando para a sua assessora aqui. A gente conversa mais com os outros vereadores porque os vereadores passam. Você não costuma se achegar à imprensa para conversar. Mas quando os vereadores chegam na gente, a gente fica lá. Vai lá, fala tal coisa, balança, movimenta. Tá muito quieto. Vocês têm que mostrar quem vocês são para as pessoas. E uma coisa que eu falo para todo mundo, Lindes. O que eu acho bonito, eu posso não concordar com a pessoa. Tanto que eu não concordo em nada com as pessoas de esquerda. Eu ideologicamente discordo de quase a totalidade. A única coisa que eu concordo com a esquerda são as pautas sociais. Eu acho que eles mandam muito bem em determinados pontos. Só que posso te falar, seja certo ou errado, agrade a Jaqueline ou não agrade a Jaqueline, o bonito é a pessoa que tem posicionamento e você tem. Eu posso ter diversas discordâncias como já tive com você, mas eu admiro que você sabe defender o que você acredita. Admiro o Iduígues. O Iduígues, ele pode ser uma pessoa que fala... Quantas vezes o Iduígues vem conversar com a gente e fala, eu não concordo com nada do que você falou, mas você foi brilhante no seu discurso. Eu acho que é assim que a gente fomenta a discussão na cidade. Agora, o que não dá pra fazer é a gente pegar hoje, enquanto Jaqueline, eu posso usar meu perfil e postar o que eu quiser da minha opinião sobre qualquer representante. Mas hoje eu não ocupo só o papel de cidadã e de ativista, hoje eu ocupo um papel profissional. E eu influencio pessoas com a minha opinião. Queira ou não queira. Se a pessoa vê uma coisa no Fiscalize no meu perfil e vê outra coisa, ela vai falar, peraí. Então, assim, sendo muito clara, a última campanha, eu não apoiei Mara Bertaioli. Eu apoiei outro candidato. E não tenho vergonha de falar, apoiei o Rodrigo Valverde. Mas em nenhum momento, se vocês olharem a publicação do Fiscaliza, vocês vão ver a gente tomando juízos de valor em relação a qualquer um. Quando eu tive que defender Mara Bertaioli porque vi uma ofensa grave contra ela, eu fui lá e me posicionei. Quando eu tive que falar mal de uma postura que o Rodrigo Valverde fez, eu fui lá e me posicionei. Então, eu acredito, para finalizar aqui, que é até bom esse esclarecimento para as pessoas. Eu não sou neutra. Eu, enquanto Jaqueline, eu não sou neutra. E nem quero ser. Porque a partir do momento que eu invalido a minha opinião e a minha postura, eu estou me invalidando enquanto ser humano. Agora, todo mundo que for no Fiscaliza, eu vou até mostrar a foto aqui, e publicar, é muito, mas muito, extremamente bem-vindo. Gostando ou não da sua posição. Quantas curtidas eu dei em publicações elogiando o Caio Cunha, e eu sou contra o Caio. Quem administra mais a página está sendo o Jonatas. Eu sou apresentadora, basicamente, porque eu tenho 2 filhos para criar e tenho outras coisas no meu dia a dia. Mas quantas vezes eu não concordei com as pessoas e curti? Eu metendo pau, falando, isso daqui tá errado. E tinha gente lá falando, eu discordo de você. Por quê? Volto a dizer, o bonito é a postura e o posicionamento. Lindes, você sabe qual que é o maior erro hoje? Não é você de se posicionar lá. E às vezes, eu superei o meu discurso, usei uma palavra inadequada. Mas você teve coragem. Se a Inês falou alguma coisa a mais, ela teve coragem. Sabe o que a gente não pode fomentar? O que a gente não pode incentivar? É o silêncio. Sabe por quê? Porque quando você fala, você tem a questão de ser corrigido, de aprender e de ensinar. Agora, quando você cala, você se prende na sua soberba. As pessoas precisam se posicionar para mostrar a raiz delas. Senão a gente não consegue cortar. A sociedade está adoecida porque as pessoas não se posicionam. Se alguém faz um comentário que você achou inadequado lá e você consegue mostrar a sua posição, você ensinou, você aprendeu e você trocou informações. Agora, a partir do momento que você se fecha, e em muitas páginas aqui, e eu não estou citando nomes, mas acontece, tenta. Eu tenho certeza que você deve ser impedido de comentar em algumas ou já foi. O Fiscaliza não faz isso.
A gente faz com quem ofende o pessoal. Se alguém chegar lá e falar da tua família, se alguém for lá e falar da tua vida pessoal, eu não vou aceitar. Mas se falarem do teu mandato, eu acho que isso é livre, porque você é representante não é só de quem votou em você, você é representante da população de Mogi das Cruzes. E isso é livre. Agora, se alguém for lá e te ofender, e eu sou advogada, eu não vou permitir crime na minha página, mas opinião Lintz. Eu tô para defender a Constituição, eu tô para defender o que a direita quer falar e tô para defender o que a esquerda quer falar também. Ambos são livres. Tá, só que há uma considerável diferença aqui, Jaqueline. Concordo com boa parte do que você disse. Só que o que eu quero deixar claro é que não estou aqui querendo cercear a liberdade de expressão de ninguém, muito pelo contrário. Não, e essa entrevista vai para íntegra, sim, não tem o que eu falo recorte. aqui, Jaqueline, é quando alguém me ofende, né, e você fala que não concorda com ofensas, me chamando de moleque e incentivando, pleiteando a minha cassação de um mandato que foi eleito por 4.322 mogianos. Como você bem Mas destacou, a minha página... Só que tá escrito aí, curtido pelo autor. Quem foi o autor da postagem? Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha página tem a competência, da mesma forma que nós... Você pode, deve fazer o que você tem entendendo sobre o perfil pessoal. A minha página tem competência de pedir cassação de alguém? Jaqueline, você falou, eu escutei. Posso só terminar meu raciocínio? Não, só responder isso. A minha página tem o condão de caçar alguém? É só uma frase rápida. Claro. Para concluir meu raciocínio. Então, a sua página, que é o autor da publicação do presidente da casa, Francimar Vieira Farofa, recebeu inúmeros comentários. Comentários me elogiando, comentários sendo neutros. Alguns foram curtidos, outros não. Mas estes dois aqui, me chamando de moleque, e exigindo uma ação disciplinar, dizendo que só assim eu vou aprender, mostra que a página tem um posicionamento contrário a mim. A página, não estou dizendo você. É diferente, você jogou seu discurso para você, pessoal. Fiscaliza Auto Tietê. Então eu entendo que a sua página não deveria fazer a curtida de uma publicação que exige a cassação de um mandato do vereador. Da mesma forma que você chamou uma vereadora, Lintz, de analfabeta e se arrependeu, eu me retrato aqui publicamente de uma curtida. Porque erro, Lintz, todo mundo erra e você está sendo um craque nisso. E a gente, como eu te falei, nos profissionalizamos agora, nós estamos aqui para aprender. Nenhum tipo de correção e nenhum tipo de apontamento nós viramos as costas. E eu acho que é isso importante. Da mesma forma que o pau bate em Chico, bate em Francisco. Né? Eu acho que da mesma forma que você está tendo humildade de pedir desculpas porque você chamou uma vereadora de analfabeta, porque você ofendeu indiretamente o trabalho do Edson Santos e pediu desculpa para ele, como muitos entendem que você quebrou o decoro dentro da sessão, e eu não pontuei isso aqui, porque isso daí eu poderia falar minha opinião em diversas coisas, mas isso eu não estou trazendo. Você está tendo a liberdade aqui de trazer todas as posições que você quiser, e volto a dizer que é isso que é importante. Então, se você se sentiu ofendida por essas curtidas, que nem foi eu que dei, não sei qual que foi a postura do Jonathan, se ele curtiu, deixou de curtir, né? E eu não tô aqui pra falar por ele. Foi pela página, né? Então, mas a página é administrada por duas pessoas. Se não fui eu, foi ele, e aí depois você pergunta pra ele o motivo. Você tá falando com a apresentadora e essa curtida não foi minha. Tá claro, né? O motivo tá claro. Não, o motivo tá claro. É que a página endossa a opinião dessas duas pessoas, de que eu sou moleque responsável e merecer caçado. Então, o motivo tá claro. Você ofende uma vereadora, você uma pessoa exigindo a minha morte. A tua fala significa que concorda? A tua fala, né, pode ser motivo de pedido de desculpa. Porque é que você tá tomando uma conclusão, porque eu acho que é assim, você questionar, você tá ouvindo a minha posição. Sim. Eu estou pedindo desculpas, eu não vi a curtida. Não, se foi o Jonatas, ok. Só que a partir do momento em que você está dizendo que nós endossamos isso, Lintz, se eu fosse endossar alguma coisa, garanto para você, não seria agora que você tem o mandato. E outra, os erros que você está cometendo, ou os acertos que você está cometendo, nós publicamos fatos que estão ocorrendo dentro da sessão. Nós não entramos no lado pessoal. Quando teve o atentado na sua casa, a primeira página a publicar o atentado e o risco que você estava correndo foi o Fiscaliza. Então, se você está menosprezando o espaço que alguém está te dando por algo que você discorda,
eu acho que você está sendo muito injusto. Da mesma forma que você não pode... Não, o que eu estou fazendo aqui, Jaqueline, é apenas pontuando... Só que você generalizou. Você não generalizou? Não, que existem 2 comentários de ofensa à minha pessoa, repito, me chamando de curtidos moleque... pela página. E endossando uma cassação minha por parte da página de vocês. E pouco me importa se foi você, se foi o Jonathan, se foi a Maria, se foi o José. O que importa é que foi a instituição, vamos assim considerar, intitulada Fiscaliza TT, que curtiu tal comentário. Sim. E esse posicionamento não deve existir de uma imprensa que se coloca muito obrigada. Você que tem experiência, muito obrigada pelo ponto que você está levantando. Estamos aqui para aprender. Nos desculpe e obrigado. E obrigado. Mas eu espero que a mesma cobrança que a gente está abrindo aqui, você também cobre de outras plataformas. Como eu fiz um vídeo cobrando posicionamento, porque muitas das vezes eu não generalizei. Porque aqui você está sendo claro com a gente, mas tem outras que são maiores. Jaqueline, eu não generalizei, inclusive num vídeo que eu gravei recente, você certamente recebeu esse vídeo através das minhas redes sociais, onde eu falo o seguinte: todo mundo da cidade, todo mundo de uma certa forma, certo? Pessoas em um número considerável souberam que eu chamei uma vereadora do PSOL de analfabeta em uma discussão. Mas ninguém soube das ações da Escola Cívico-Militar, ninguém ficou sabendo da DA, que nós indicamos se tornou algo concreto, ninguém soube dos ofícios, porque a imprensa não divulgou. Boa parte da imprensa não divulgou. Eu digo, no meu vídeo de maneira muito clara, falo isso não generalizando. Logo, não significa que você faz isso. Então, perfeito. Olha que ponto que você chegou. Um erro nosso, você já vem aqui e expõe. Agora, todas as vezes que nós te demos um espaço... Por algo que Lintes, não deixa eu te falar porque eu já pedi cassação. Isso é gravíssimo. Você conhece o regimento? Conheço. Quais são as... Me explica quais as condições para se pedir uma cassação de um vereador. Quebra de decoro é uma delas. Quem pode pedir? Quem pode pedir? Qualquer cidadão pode pedir de fora. Ou um vereador, ou a presidência da casa. Pode solicitar. Então, o requerimento solicita. Então, o seguinte... Tem a ver com um comentário que foi curtido exigindo a minha cassação. Vamos lá. Me chamando de moleque. Vamos lá. Se, por exemplo, enquanto vereador, se alguém faz uma ofensa à sua pessoa, a Jaqueline é X, eu vou lá e curto esse comentário. Significa que eu concordo com a opinião dessa pessoa. Você concorda comigo? Concordo em partes. Como em partes? Concordo em partes. Então, porque eu volto a te dizer, Lintes, que não total. Nós já curtimos comentários de tudo quanto é tipo. Esses últimos não fui eu. Eu não vou falar pelo Jonas. Não estou falando que foi o Jonas, estou falando que foi a página. Não, são dois. São dois administradores. E a gente assume a responsabilidade como dois administradores. Tudo bem. Falando por mim, eu, Jaqueline, sou contra a exclusão de comentários. Quando alguém tá lá xingando, eu só não aceito quando a pessoa vai longe demais. Eu não aceito ninguém falando de família de ninguém. Ponto. Não aceito ninguém falando de família de ninguém. Agora, uma pessoa dizer que quer ver você cassado, eu não vejo isso como eu tô falando essa frase. Não sei os outros contextos. Depois a gente pode sentar e eu publicamente abro um vídeo, peço desculpas e mostro, não tem problema nenhum. Mas a parte de pedir a cassação, qualquer cidadão pode pedir cassação de qualquer vereador. Eu já fiz isso e tomei um boletim de ocorrência ainda por conta disso. Então assim, se a pessoa acha isso, ok. Mas eu não estou e a fomentação da política, nós vamos apoiar. Se alguém da esquerda chegar lá e dizer que quer você cassado, tudo bem. Se alguém da direita dizer que quer Inês cassado, tudo bem. Jaqueline, não coloque palavras na minha boca. Eu estou sendo claro. As duas pessoas que comentaram o que está em sua mão, que eu já li, o que está aqui neste papel que eu também li, essas pessoas têm total liberdade de comentar o que elas quiserem. Elas podem comentar o que elas quiserem. Claro, com os devidos limites, porque caso a pessoa me ofenda, a pessoa pode ser processada criminalmente, civilmente. Você como advogado entende muito bem disso, né? Agora, a minha crítica aqui, pra gente pacificar esse ponto, é uma pessoa que endossa a minha cassação, endossa sanções disciplinares a mim, me chama de moleque, curtido por uma imprensa da nossa cidade que eu imaginava que era uma imprensa imparcial. Você pode ser parcial fora do seu canal de comunicação. Você tem posicionamento, você tem ideologia, correto? Agora, o Fiscaliza Tietê, a Globo, a Record, a Band, e é isso que a gente tanto critica por parte da imprensa, que, na verdade, se instaurou uma militância de esquerda travestida de jornalismo, onde há uma torcida para que pessoas direitas sejam caçadas, para que pessoas direitas sejam silenciadas, e também
curtidas literais, como aconteceu neste caso aqui, de duas pessoas que me ofenderam, me chamando de moleque, de irresponsável, e esta mesma imprensa, no caso o seu jornal Fiscaliza Auto Tietê, endossando esse tipo de comentário. Mas tudo bem, você se desculpou. Não vamos, tá tudo deixa certo. eu falar. Qualquer pessoa pode comentar o que quiser no Fiscaliza, gostando ou não de você, ou de qualquer outro vereador, Pode, ou deve. da prefeita, do prefeito, de qualquer lugar. A gente não tá aqui para censurar ninguém. Enquanto Jamais. Fiscaliza, nós não temos ideologia. A última eleição prova isso. Nós temos uma bagagem de trabalho que, como você estava em São Paulo trabalhando, você não acompanhou. Então, é fácil você falar onde que nós estamos, mas você não sabe o que a gente galgou. Outra coisa também, né? Qualquer cidadão Mas pode se posicionar. Né? Vocês E, apoiaram o Lintes, Valverde do PT. Houve uma posição de ideologia. e eu também Houve um apoiei você em posicionamento. 2020. Sim, houve na época também E tudo bem, posicionamento. eu Mas você sou não uma pode falar que não há profissional, ideologia. trabalho com marketing Ideologia político, sou advogada, tenho currículo, entendeu? Sim. E eu não vou, e aí te prova que eu não vou olhar alguém por partido político. Se a pessoa se mostra pra mim minimamente com caráter e com decência, eu não vou virar as costas pra pessoa por conta de uma bandeira. O que sim, opiniões podem mudar. Tem Que foi no caso opiniões. do apoio ao vereador, que era vereador e foi candidato pelo PT, no caso. Exatamente, eu não tenho nenhum problema disso. Sim, você tem total Entendeu? liberdade para isso. Já discuto direto com o Rodrigo sobre pautas ideológicas, mas o respeito à pessoa vai prevalecer e com qualquer outra pessoa. Claro. Sabe por quê? Porque volto a dizer pra você, pra mim a pessoa pode acreditar no que ela quiser, Lintes. Com convicção, ela tem direito de se posicionar. É diferente. Você tá me vendo aqui como entrevistador e a gente tá debatendo numa boa porque eu não ligo. Só que a questão é, existem duas Jaquelines, a Jaqueline do Fiscaliza e a Jaqueline pessoal. Se me chamar para debate, eu vou saber debater. Mas enquanto entrevistadora, eu mantenho minha ética. E nenhuma entrevista que você assiste minha, eu fujo disso. Então, assim, você trazer isso aqui não invalida o trabalho do Fiscaliza. Isso é uma discordância do que você enxerga como postura, que com humildade de quem tá aprendendo, eu vou observar e vou conversar com ele. Da mesma forma que você, com os seus erros, teve humildade de consultar o teu grupo, que muitos sequer concordam com você, mas estão lá para ajudar, estão lá para conseguir fazer com que você seja muito melhor do que você já é. Então eu agradeço você trazer aqui um ponto, porque isso vai tornar o Fiscaliza muito maior do que ele é. Com certeza. Muito melhor, e é isso o caminho que eu vou trilhar, e é isso o caminho que você está trilhando também, de erros, de acertos, e tem pessoas para te julgar, e tem pessoas para te adoçar. Exato. E tá tudo bem, é isso que agrega. Agora, isso não vai invalidar o meu trabalho, isso não vai diminuir o que a gente constrói, e pode falar que, você é dividida porque você apoiou fulano, porque você apoiou ciclano. Se eu quisesse esconder alguma coisa, eu faria nas costas. Eu fiz publicamente. E tudo que a gente faz no Fiscaliza é público. Sim. E todo mundo que vai no meu perfil encontra tudo ali direto e pronto. A minha opinião sobre você é, isso eu falei em sessão com você lá do lado. Para mim, o Lintes passou dos limites em tal ponto. Isso não significa que tá invalidando o trabalho de ninguém. Mas pelo menos, Lintes, você sabe uma coisa que é legal? A gente corre atrás de todo mundo para tirar a satisfação. A gente corre atrás de todo mundo para saber o lado da pessoa, independente da posição pessoal da Jaqueline, independente da posição pessoal do Jonatas, porque é isso, a gente nunca vai ser imparcial. Sabe por que não dá pra ser imparcial? Porque todo mundo tem uma raiz e uma história. Não dá pra anular uma história por conta de uma profissão. E você que trabalha com rede social sabe muito bem disso. A raiz da gente é o que guia no nosso trabalho, na nossa vida e em tudo. A diferença é se a gente consegue ser ético. E graças a Deus eu tenho sido tranquila entre erros e acertos, errando e acertando, porque a ética não é uma construção contínua, Lintes. Sabe o que é ética? É uma construção de aprendizado. É uma construção em que você cai, levanta, erra e acerta. E da mesma forma que eu aceito com humildade e vou rever o que a gente está fazendo no Fiscaliza, né? Espero que sirva de lição, não só para as outras plataformas, mas inclusive para a sua atuação que já está vendo nesse caminho entre erros e acertos, voltadas atrás e levantes, porque é isso que é a vida do ser humano. Exatamente. É da gente aprender, Por isso que eu revisar, deixo, esse entendeu? comentário para que vocês fiquem mais atentos a esse Sim, tipo ó. de situação, porque Eu até mostro aqui, ó. Esse foi o comentário que o Lintes está questionando, que a gente tem que mostrar, e tá lá também porque a gente não apaga comentário, tá bom? A gente só apaga comentário quando tem um teor criminal, porque aí a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, até porque a gente pode responder também. Mas ó, tá aqui,
É só esses dois aqui? Exatamente, só esses São dois, ó. Que inclusive, como a gente está mostrando aqui, se quiserem se posicionar, pedir desculpas ou endossar opinião, a gente dá espaço para todo mundo. Que fique claro, essas pessoas que comentaram, inclusive fiz questão de não citar o nome, apesar que eu poderia, porque são comentários públicos. São comentários públicos. Se colocaram à disposição de terem a imagem deles devidamente divulgada. Foi na publicação do vídeo do Farofa, né? Exatamente. O meu ponto aqui não é o que eles comentaram. Né? Se essas pessoas você já esclareceu. Ofensas, injúria, calúnia, desejando a minha morte, por exemplo, aí já é outra questão. Né? Mas enfim, tá devidamente explicado, já tá resolvido, pra mim tá tudo em paz, agradeço. E é isso aí, pessoal, tá na íntegra essa entrevista aqui, o recorte depois vai sair, a única coisa que a gente vai fazer uma revisão é no trecho que a gente teve que interromper aqui do assessor do Lindes. Vai estar na íntegra, os recortes, inclusive dessas explicações. Quem foi citado aqui, porque eu mostrei o nome das pessoas, se quiser escrever uma nota, fazer alguma coisa, nós estamos abertos como sempre. E é para vocês verem aqui que é clareza. Gostei, eu acho que qualquer entrevistado aqui pode ter também o condão de questionar a gente, não tem problema nenhum. E eu tava até com saudade disso, porque eu não debato mais, tava com saudade. Tá vendo? É verdade, a gente não fala mais. Então, obrigada, Lindes. Eu que agradeço. Muita sabedoria agora na sessão, porque a gente sabe aí que toda história tem dois lados, a gente tem que mostrar os dois lados da moeda. E a gente vai estar lá acompanhando e mostrando para vocês os bastidores desse momento de manifestação e outros virão. Cada um com seu tema, cada um com seu lado na moeda, mas o mais importante é a gente preservar a democracia e mostrar tudo que está acontecendo na política aqui do Alto Tietê. Um grande beijo para vocês. Quer fazer as considerações finais? Termina com você aí. Na verdade, só agradecer o espaço, agradeço ao Jonathan, agradeço a Jaqueline Benevides, que foram muito solícitos, né, em ceder esse espaço aqui, fico muito contente. E estou à disposição de qualquer outra entrevista, qualquer outro esclarecimento. Só deixar muito claro que essa é a minha linha de trabalho. Eu gosto de transparência, gosto da coisa do famoso preto no branco, né? Não trabalho com inverdades e estou sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês, o Fiscalizar Alto Tietê, que fazem um excelente trabalho, ou qualquer outra imprensa desejarem.